Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje preparei uma peça para meia estação, para você usar e ficar bem linda, né? Bem quentinha, bem confortável. Uma peça fácil, rápida e bem econômica para fazer. Para ela, usei fio Amor. Se você não tiver o Amor, tiver o Ternura, também serve a mesma composição de fio, só que sem o brilho. Então, 3 novelos do fio Amor com 3 novelos do fio Seda. Ah, Elisandra, quero uma peça mais leve. Substitui o fio Seda por um fio de algodão sem problema nenhum. Só vai trocar a agulha. Aqui eu usei agulha tamanho 10. Então rendeu bastante. A peça ficou num tamanho legal e rapidinho. Também usamos tesoura, a nossa agulhinha de tapeçaria para costurar e a nossa cola pro acabamento, que eu mostro aí no vídeo como usar, tá? Quem tem dúvidas ainda, assiste aí que vai conseguir ver. A peça ficou no tamanho legal, então ali no box de informações está todas as medidas, a receita por escrito. E também o card, onde eu ensino já o outro vídeo que tem o ponto do tricô peruano. É um ponto fácil e bem rápido de fazer. Quem ainda não testou vai gostar bastante. Vamos lá tricotar? Então aqui, pra gente fazer as costas, que eu sempre gosto de começar pelas costas de qualquer peça que eu vá fazer, eu montei na agulha 62 pontos, tá? Vou fazer pra vocês, mas vou dar uma breve explicação. E aqui eu fiz 2 vezes o nosso tricô peruano. O tricô peruano é um ponto que eu já ensinei aqui no canal, vocês procurem lá e eu vou botar o cardzinho aqui em cima e vou botar embaixo no box de informações o link para vocês olharem o ponto. Uma dica desse ponto, ele é rápido e uma outra coisa, ele rende bastante fio. Então aqui no nosso caso, por exemplo, que a gente não tem muitos novelos, vamos aproveitar para fazer esse ponto que ele dá um rendimento muito bom no fio, tá? Uma coisa que é importante esclarecer, ele é múltiplo de 5, tá? Então eu botei aqui 60 pontos mais 2 de borda. A borda aqui é muito importante porque na hora da gente costurar o ponto peruano, não tem como pegar nele mesmo. Então eu preciso ter a borda para costurar para ficar um acabamento legal. Então 60 mais 2 de borda, tá? Então eu coloquei aqui na minha agulha os 60 pontos. E vou mostrar para vocês como faz, que vocês vão ver que é bem facinho, tá? Então aqui uma agulha 10, porque eu misturei 2 fios. Muita gente tem comentado sobre o fio Amor, que ele cede, que, né, que ele fica meio molengo. Então uma dica é sempre misturarem com o fio. Se vocês quiserem botar uma linhazinha de algodão também pode ser, uma lãzinha de bebê. Eu tinha essa cor aqui que combinava do fio Seda, né, que é esse aqui, ó, bem antiguinho aqui, né, com esse fio Amor. Então vai depender da combinação que vocês querem fazer, tá? Então a gente faz o borda, um meia, e aí a gente vai trabalhar já o ponto peruano. Então é um meia e 2 laçadas, o meia e 2 laçadas, tá? E a gente vai até o final da carreira fazendo isso, um meia e 2 laçadas. Eu vou fazer aqui e a gente volta para mostrar como é que fica a carreira. Então, toda a carreira aqui, ele fica bem apertado na agulha, tá? Mas é normal acontecer, aí a gente faz uma forcinha que ele escorrega. E aí eu venho, primeiro ponto de borda e derrubo as laçadas, tá? Aquelas 2 laçadas que eu fiz, derrubo elas. Agora eu venho, não trabalho, tá? Pego o ponto, derrubo as laçadas, 2, 3, 4, 5 pontos. Estico, porque isso aqui é o que faz aquele tamanho todo ali. Esses 5 pontos, eu venho com a minha agulha dentro dos 5 e faço um meia, uma laçada, um meia, uma laçada e um meia. O que que eu fiz aqui? Eu tenho 5 pontos, então eu vou botar um meia, uma laçada, um meia, uma laçada e um meia, vai ser os mesmos 5. Então eu não vou perder nenhum ponto, porque eu não posso diminuir a minha quantidade de pontos. Eu tenho que manter a mesma, né? Então de novo, ó, pego o ponto, derrubo a laçada,
pego o ponto, derrubo as laçadas 5 vezes, tá? 4 e 5. Estico, pego 5 pontos e vou lá dentro deles. Tem que passar por dentro dos 5, tá? Um meia, uma laçada, um meia, uma laçada e um meia. E aqui eu tenho os meus 5 pontos, tá? Então, aqui eu vou fazer isso até o final da carreira. Volto em meia e daí na próxima eu volto em tricô. Então, eu tenho que fazer uma carreira assim, uma carreira em meia, uma carreira em tricô e aí de novo repito este processo aqui. Exatamente como eu ensino lá no videozinho do tricô peruano, tá? Para o vídeo não ficar muito longo e o ponto já tá ensinado em outro lugar, vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, fiz 2 vezes e aqui eu trabalhei 40 centímetros em ponto malha, um lado meia e um lado tricô. Essa lã amor aqui, ela tem um brilhinho. Se vocês quiserem sem o brilho, tem a ternura, que é a mesma textura de fio, tá? Só ela não tem o brilho. Fiz os 40 centímetros e faço mais 2 vezes o peruano e arremata os pontos, tá? Isso aqui pra minha altura, né? Pro tamanho que eu quis fazer. Então, aqui eu tenho aproximadamente 58 centímetros, certo? Agora a gente vai fazer as partes da frente para vocês verem que peça fácil de fazer. Então, aqui, para a parte da frente, aqui eu já tô com um dos lados, né? Com 32 pontos. Então, vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz nas costas, né? 2 vezes o tricô peruano e aí depois a gente vai passar ali para aquela parte do trabalho de cima. Então, ponto de borda e aí 2 laçadas, meia, 2 laçadas, meia, 2 laçadas, tá? Todos os pontos tem que ter as laçadinhas porque depois eles vão esticar, vão aumentar de tamanho. Então, essa é a função das laçadas aqui. Se vocês esquecerem, vai ficar repuxado o ponto. Então, prestem atenção para não esquecer dessas laçadinhas. São importantes. Vocês vão ver que é uma peça super rápida de fazer. Rende o trabalho e rende o fio. Então, uma peça para usar aquele fiozinho que tá lá guardado no armário, que não tem muitos novelos, mas que vocês vão poder aproveitar. Ou até aproveitar as sobras que vocês tiverem aí. E dá pra fazer em linha também, tá, gente? Eu aqui tô fazendo nesse fio pra vocês verem como ele fica legal no fio também. Rolou tudo aqui. Ele vai ficando apertado aqui normal, tá? Não se preocupem. Podem trabalhar na agulha circular também, se vocês quiserem, tá? Sem problema nenhum. Só cuidem para não apertar as laçadas quando for para a parte do fio mais fino ali. Mas nada impossível. Aqui. Quando tem bastante pontos, aqui fica bastante apertado nessa agulha, então daí é tomar cuidado para não perder nenhum pontinho. Aqui, opa. Os 2 pontos e o meu último ponto sem fazer, só passei. Agora a gente vai derrubar as laçadas e trabalhar o pontinho. Faço primeiro, derrubo as laçadas e venho 1, derrubo as laçadas, 2, derrubo as laçadas, 3, derrubo as laçadas, 4, derrubo as laçadas, 5, derrubo as laçadas. Seguro embaixo aqui e puxo, tá? Fiquei com 5 pontos aqui. Cuidem porque vocês estão com fio duplo, então tem que cuidar no trabalhar para não deixar nenhum fiozinho para fora ali na perna. E venho dentro dos 5, um meia, uma laçada, coloco lá dentro um meia, outra laçada e outro meia. Mais uma vez para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5. Estico. Venho aqui de novo, um meia, uma laçada,
um meia, uma laçada e um meia, tá? Vou terminar a carreira aqui e já volto para mostrar o avesso para vocês. Então aqui, feita a carreira do avesso ali, que é onde a gente solta as laçadas, né? Eu vou virar e vou fazer um ponto tricô agora toda a minha carreira, tá? Então, menos o borda. Borda em meia. E a carreira toda em tricô. Cuidem para pegar, ó, bem certinho, não faltar nenhum ponto, senão da próxima vez ali vai faltar pontos, né? Então, ó, pega um por um para conferir se tá certinho. E faz aqui os 30 pontos mais os 2 de borda, que é uma das nossas frentes. Ó, aqui já se separaram. Tá? Eu vou terminar esta carreira e vou fazer mais uma vez o peruano para mostrar para vocês como segue depois disso. Então aqui, feitas as 2 vezes o tricô peruano, a gente vai fazer esse trabalhinho aqui, ou seja, aqui eu deixei os 5 últimos para fazer o cordãozinho de tricô da borda, e aqui eu vou fazer os 5 primeiros. Então eu vou fazer ponto de borda, 5 pontos tricô, porque eu preciso que seja equivalente ao meu múltiplo do ponto, que é 5, e o resto da minha carreira em meia. Avesso todo em tricô depois. Tá? Vou fazer a malha igual eu fiz as costas, vou fazer aqui na frente. Só cuidado com 5 pontos de borda. Eu vou trabalhar assim até ter 40 carreiras de ponto malha, para daí fazer o decote. Então, eu termino essa aqui toda em meia e vou pro avesso toda em tricô. Inclusive os 5, que nesse caso no avesso vão ser os últimos pontos, e não os primeiros pontos. Já mostro para vocês aqui o finalzinho. Quinto, último ponto, que é o borda. Agora vamos virar e fazer toda a carreira em tricô. Escapou aqui. E assim eu vou fechar 2 carreiras das 40 que eu vou fazer para começar a decotar. Vocês vão ver que é uma peça bem rápida de fazer, porque como a gente tá com uma agulha grossa, é bem rapidinho. Vou diminuir aqui porque tem gente que diz que eu tricoto muito rápido. Mas, gente, é o hábito. Treinem que vocês chegam lá um dia. Ó, e os 5 aqui, que vão ser a nossa borda. Algumas podem ficar se perguntando, como eu me perguntei, por que não continuar com o tricô peruano nessa borda? Porque não dá certo a altura, tá? Só por isso que a gente não vai continuar com o tricô peruano nessa borda. Não vai dar certo aqui a altura, porque olhem o espaço que ele fica, ó. Então não vai funcionar. De novo aqui, os 5 primeiros em tricô e o restante em meia. E aí a gente vai fazer até chegar às 40 carreiras. Certo? Eu vou fazer aqui e aí eu já mostro para vocês como ele tá ficando. Fiz 40 carreiras e mais o lado direito, então 41. E vou virar pelo avesso para começar a diminuição desse lado aqui. Então, faço o ponto meia de borda, os meus 5 pontos tricô, 3, 4, 5. E aí eu vou tirar 2 juntos, tá? Então, o meu decote é um decote V de 5 pontos de diminuição. Então, vou fazer só uma diminuição aqui e sigo a minha carreira em tricô até ao final. Na volta em meia não vai ter diminuição, porque eu tô trabalhando aqui o lado esquerdo. No lado esquerdo, a minha diminuição é pelo avesso. No lado direito, a minha diminuição é lado direito. Tá?
Então fica mais fácil de vocês gravarem. Coloquem as duas partes juntos, né? Eu aqui, como eu tô gravando para não ficar uma coisa muito complicada, muito comprido o vídeo, eu acabo fazendo um lado só para vocês verem. Ó. Quando eu tiver ali com, em vez de 25 pontos, 20 pontos aqui, é porque vai estar na hora de parar de decotar, né? Então, de novo, agora todo ponto meia, que eu tô fazendo do lado direito do trabalho. Para novelinho. Vocês viram como ele é bem facinho de fazer e fica bem legal a textura desse fio. Ele fica macio, gente, bem macio e bem fofinho. Indico para vocês testarem até com para fazer casaco, blusa, fica bem gostoso mesmo. Tem gente que reclama do fio, mas se vocês forem achar um jeitinho bom para usar, vocês vão ver que é legal. Aqui, de novo, vou fazer a diminuição, tá? Então, vou estar no avesso do meu lado esquerdo, a diminuição é feita agora, depois dos meus 5 pontos, tá? Fiz os 5 e vou tirar 2 juntos. Então, vou fazer assim até terminar as 5 diminuições. Volto aqui para mostrar para vocês o restinho do acabamento. Última carreira de diminuição, borda os nossos 5 pontos aqui. E a última diminuição. E então, nós vamos ter 25 mais 2 pontos, tá? E vamos mudar para, novamente, tricô peruano, mais 2 vezes, assim como a gente fez lá embaixo no início. Vamos fazer para acabamento. E aí, aqui já não tem mais essa borda de 5 pontos tricô. Aí vai ser tricô peruano também. Então, aqui no virar agulha, a gente já vai começar com o ponto meia e as laçadas, tá? Então, a borda e as 2 laçadas até o final, como a gente já fez. Então, aqui é o mesmo procedimento da outra parte, lá de baixo, 2 vezes, mesmo tamanho, sendo com 5 pontos a menos só. E eu vou terminar as 2 partes, daí mostro pra vocês a nossa montagem da peça. Pessoal, então assim, ó, com esses 3 novelos eu consegui fazer também mangas pra fazer o kimono, né? Então eu tava entre dúvida se ia ficar um colete ou um kimono, consegui fazer um kimono. Então, pras mangas, eu coloquei 42 pontos na agulha 10, da mesma forma, e fiz 4 vezes o ponto peruano, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4 vezes e arrematei os pontos. Então, vão ficar 2 mangas retas, aí vocês podem escolher a largura que vocês querem. Esse aqui não vai ficar muito largo, mas vocês podem colocar um pouco mais de ponto, dependendo do tamanho, se vocês tiverem um pouco mais de fio para fazer, e vai ficar bem simples. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente costura o kimono. Então, aqui, um lado eu já costurei, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai costurar primeiro o ombro, tá? Depois a gente coloca a manga e por último a costura da lateral, tá? Por que a manga primeiro? Porque a gente tem que estar com a peça aberta para montar a manga e ela ficar bem igualzinha no tamanho. Então, eu vou começar aqui, puxar aqui, costurando uma frente, tá? Então, um lado já tá costurado. O meu fio acabou, então eu peguei uma outra linhazinha para ir costurando onde faltasse fio. Aqui tinha ficado um pedaço, né? Então, eu vou usar aqui esse pedaço, ó. Então, direito com direito, assim para vocês enxergarem melhor. Ó, direito com direito, tá? E aí a gente vai pegar aqui, ó, ponto por ponto, ó. Pego aqui todo o meu ponto e puxo. Depois a mesma coisa do lado de cá, tá? Todo ponto e puxo. Aí eu vou trabalhando ponto por ponto até chegar
no finalzinho aqui da costura. Os arremates a gente faz aqui depois, né? Então, bem, faz um ponto e vai puxando, tá? Pra esconder bem o fiozinho que tá usando aqui pra costurar. Aí fica aquela costura invisível. Opa! Escapou aqui. Então, vai com calma pra ficar bem costurado, bem feitinho. E aí, depois a parte importante. Eu particularmente não gosto de fazer as mangas sem cavos, as peças sem cavos, justamente porque na hora de costurar, eu acho mais chato, tá? Eu prefiro fazer elas com cava porque eu acho mais fácil de montar. Eu sei que nem todo mundo pensa dessa forma, mas eu vejo assim, então é uma questão de hábito também. Mas kimono, né, na realidade, ele não teria cava, então vamos nos render ao que é. Então, ó, ponto por ponto, tá? Eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês como é que ele vai ficar. Nosso ombro já está costurado e aí a gente vai abrir, né, a peça aqui, o corpo, frente e costas, e vai medir. Então, eu venho com o meu fio já com um nozinho, passo aqui na costura do ombro e pego o meio, ó. Aqui são 8 desenhos, então eu vou pegar no meio deles o quarto desenho aqui, entre o quarto e o quinto. Cuidem aqui quando colocarem a manga, tá? Porque ela vem de lá pra cá, pra ficar igual dos dois lados também, senão vai acabar ficando diferente. E aqui a gente vem um pouquinho diferente, porque eu vou trabalhar, vou costurar onde tá o peruano, né? Então, eu venho, passo aqui no meio do ponto, lá no meio do ponto. E aqui, ó, eu vou ter que fazer isso aqui, só passar por baixo e vir aonde eu saí ali antes. Não se preocupe que ele não aparece, tá? Passo aqui de novo e venho aqui outra vez, passo pra lá. Aí, aqui, eu vou pegar todo o ponto, tá? Ó. Venho aqui, pego o ponto. Aqui, passo e vou direto lá. Ó, aí vocês puxem que ele vai sair. Venho no outro ponto, passo por baixo desse aqui, venho e no próximo pego o ponto. Aqui eu já tenho um pontinho, pego o ponto todo. Pego o ponto, aqui eu passo por baixo, pego o ponto lá. Ó, vamos puxando sempre para ficar bem escondido o pontinho lá, tá? Venho de lá, pego de novo aqui e vou no próximo ponto. Saio lá e venho aqui de novo. E aqui agora eu vou pegando um ponto. Aqui o ponto de borda. Você tem que cuidar para essa costura aqui não franzir e ela não ficar apertada, porque é uma manga. Por isso que eu sempre digo que eu prefiro a cava, né? Porque a cava, ela fica certa. Aqui a gente perde um pouco a noção do tamanho se não cuidar. Não. Aqui, ó, eu vou olhar, ó, mais ou menos 20. O ideal também vocês podem fazer é usar um marcador, tá? Até onde ela vai ter que vir. Porque eu medi a minha um palmo aqui mais ou menos, ó. Então, aqui eu posso pegar o ponto de lá. Venho desse lado. Ponto de lá. Aqui eu vou pegar 2, porque senão ela vai ficar mais comprida do que eu preciso. Venho aqui. Vou pegar 1. Volto aqui.
E vou pegar 2 agora, porque eu já vou encerrar a minha costura, ó. Sai lá no meu nozinho inicial. Vou descer. Aí eu dou uma puxadinha no fio, tá? Ó, ficou bom aqui. Então, agora eu venho no avesso e vou arrematar a minha costura. Vou pegar aqui para vocês enxergarem. Por dentro. E vou dar, eu dou vários nós, tá? 2, 3 nós eu dou. Que é para garantir. E vou esconder o meu fio. E aí me perguntam da cola, tá? Então, aquela colinha PET, né? Que tem um bico aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Onde eu deixei o meu fio. É só um pinguinho. Ó. Molhou ali, tá? Um pouquinho. E eu posso cortar rente. Agora eu vou vir na outra metade, tá? Isso é uma outra coisa também, não se costura ela inteira, é sempre do meio pra cá, do meio pra cá. Vou virar pra ficar mais fácil de costurar. Do meio pra fora agora. Então, vou de novo dar um nozinho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz daquele lado, eu vou fazer aqui desse lado. A manga já tá devidamente costurada no corpo e agora a gente vai fechar a manga. Então, dobra no meio, né? Vem aqui com um fiozinho e eu vou costurar da mesma forma que a gente costurou o lateral ali. Deixar a pontinha aqui. Mais aqui embaixo. E aí eu venho aqui, ó, o pontinho daqui, o pontinho de lá. E esse aqui, como eu vou encontrar os 2 pontos de borda do peruano, eu vou só fazer um contorninho aqui, tipo uma amarração, e depois a gente aperta bem, ele não fica aparecendo, tá? Ó, 2 vezes aqui, ó. Puxar bem para vocês verem que não dá para aparecer. Tá? Aí eu venho aqui e pego o ponto. Embaixo aqui, ponto. De novo. Pego lá. E pego aqui. E aí vou ao ponto outra vez. Lá. Cá. Vocês sempre puxem para evitar de aparecer. E aí aqui de novo. Ponto. Como ponto. E arremata. A gente sempre faz de fora para dentro a costura, tá? Por quê? Porque as imperfeições vão ficar escondidas embaixo do braço, né? Então, a gente não deixa para terminar lá na ponta, que vai ter que arrematar lá. Então, vamos fazer aqui. Ó, vem aqui no meu último pontinho. E vou esconder o meu fio. Lá embaixo. Puxa antes, vê, ó, só não repuxa, tá? Pega as 2 pontas para puxar, para não repuxar a costura. Então, também não vai ficar legal. Aí, no avesso, a gente esconde esse fio, né? Dá um arremate. Eu sou meio maníaca por nó, né? Prefiro que fique bem amarrado do que aquilo solte depois, então... esconder o fio. De novo aquele pinguinho de cola.
para daí a gente cortar o fiozinho. Tá, minha colinha já tá no fim, então demora um pouquinho mais para sair. A gente dura muito um tubo de cola desses, tá? Podem investir que compensa. Aqui vamos arrematar também o pontinho, o fio que ficou, tá? Sempre ter cuidado com esses fios que ficam, esconder o máximo que der para esconder. E dar o pinguinho também de cola, ó. Deixa para esconder depois que tá com a costura pronta, que a gente usa os pontos da costura para esconder esse fiozinho. Onde ficar mais firme, melhor. Então, aqui de novo. Saiu. E agora a nossa última costura, que vai ser como? Deixa eu colocar ele no lugar aqui. Agora a minha última costura é a lateral. Essa costura também vai ser feita de baixo para cima, porque assim como eu escondi todas as costuras embaixo do braço, né, eu vou fazer aqui da mesma forma. Eu vou costurar só com o fio amor eu não uso para costurar, só vou deixar um pedacinho dele para esconder e vou usar o meu fio liso. E vou fazer da mesma forma das outras costuras normais que eu faço, né? Nozinho. E aqui é a mesma coisa, o ponto daqui com o ponto de lá, pego aqui nessa parte do peruano 2 vezes e vou no ponto e no ponto, tá? Então essa costura aqui é a mesma que eu já fiz. E eu vou esconder lá embaixo do braço o fio. E aí já mostro pra vocês como ficou prontinho. Então essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente fez aqui o kimono amor, usando o fio amor com o fio seda. Vocês podem substituir pelo fio que vocês acharem melhor ou que tiverem em casa. Uma peça fácil, rápida e bem econômica. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar lá o seu like, o seu gostei, comentar e compartilhar o vídeo para que a gente continue postando receitas semanalmente para vocês. Por hoje é só. Obrigada. Tchau!